Eu posso estar falando uma coisa bem ousada, bem polêmica, mas talvez em nenhum outro esporte do mundo o cardio é uma arma tão eficiente quanto no MMA. Porque além da parte aeróbica, numa luta tem também envolvido a força, a isometria, a resistência, e quando você tem tudo isso de sobra, você consegue um grande as na manga. Afinal, como o próprio Kamaru Usman diz, é a fadiga que transforma os grandes campeões em covardes. E para demonstrar isso, eu resolvi fazer aqui uma lista dos 10 atletas com os melhores cardios da história do UFC. Sugestão, inclusive, do inscrito Manual Tático, que escreveu isso no último top 10 do canal. Então, pessoal, logo depois da vinheta, vamos falar dos 10 melhores cardios da história do UFC. Número 10, Dominick Cruz. Até que Merab Dvalishvili me prove o contrário, na minha opinião, Dominick Cruz ainda é o melhor peso galo da história do UFC. Mas além das suas conquistas dentro dos cages do UFC e do WEC, o que realmente chama a atenção nele é o estilo de luta e o cardio que ele deve ter para fazer isso por 25 minutos. Cruz está sempre na ponta dos cascos, se movimentando o tempo todo, sem parar, golpeando em pé com alto volume de golpes e sempre tentando quedas, sempre tentando usar o seu wrestling. É um estilo de luta muito bonito de se ver, mas também muito intenso. Precisa de um condicionamento físico absurdo. Pessoal, assistam a luta dele contra o TJ Dillashaw, talvez a maior luta da história da categoria. Você fica cansado, você sua só de assistir o ritmo que esses dois estão lutando. Detalhe que nessa luta o Cruz estava parado há 2 anos por causa de uma lesão no joelho. E o fato que ele conseguiu manter esse ritmo, esse alto nível durante tantos anos, realmente faz o Dominick Cruz merecer o seu lugar aqui na lista. Número 9, Cain Velasquez. Quando seu apelido você é conhecido como Cardio Cain, eu acho que já é autoexplicativo qual é o seu melhor atributo dentro do MMA. Mas antes, tenham uma coisa bem importante em mente. Quanto mais pesado o atleta, mais massa, mais resistência do ar e mais oxigênio é utilizado em todas as ações do corpo humano. Sem falar que o seu adversário sempre vai pesar mais do que 100 quilos, ou seja, é necessário mais força e mais isometria para você conseguir derrubá-lo e controlá-lo. Naturalmente, então, os atletas dos pesos pesados costumam cansar mais rápido do que em outras categorias e não conseguem manter o mesmo ritmo das divisões menores. Por isso, Cain Velasquez era simplesmente bizarro, porque nem fazia sentido como é que um peso pesado de 112 quilos conseguia manter esse ritmo. Ele simplesmente não parava de pressionar, não cansava e conseguia manter um ritmo até tão intenso quanto nas categorias menores. Sendo que, como eu falei, é um cara de 112 quilos enfrentando alguém do mesmo peso ou até mais pesado. Ele é como o Khabib dos pesos pesados, inclusive foi nele que o russo se inspirou na sua ascensão no UFC. Infelizmente, as lesões e o nível do mar acabaram quebrando esse cardio lendário. Mas ainda assim, Cain Velasquez no seu auge foi um dos melhores pesos pesados que a gente já viu no esporte e o seu cardio é simplesmente mitológico, talvez nunca antes visto e nunca mais vai ser visto na divisão dos pesos pesados. Número 8, Jon Jones. Se pesos pesados cansam rápido, a mesma coisa pode ser aplicada na categoria dos meio pesados, já que é a segunda divisão mais pesada do UFC. Agora adicione na equação também chutes rodados, wrestling intenso, golpes plásticos e ground and pound violento durante 15 anos seguidos. 15 anos seguidos fazendo apenas lutas de 25 minutos, apenas disputas de cinturão e nunca se cansando, enfrentando inclusive lendas e ex-campeões um atrás do outro. Meus amigos, o caso do Jon Jones é igualmente bizarro. Você nunca viu esse cidadão cansado. E olha que a gente tá falando de um cara com quase 2 metros de altura, lutando na segunda divisão mais pesada do UFC e na mais pesada, contra lendas, contra ex-campeões, contra lendários. E mesmo assim, ele consegue lutar 25 minutos sem abrir o bico. Já enfrentou 4 gerações de lutadores nas 2 categorias mais pesadas e nunca ficou com a língua de fora. Na verdade, nas lutas mais acirradas que ele já teve, como por exemplo as guerras contra Alexander Gustafsson e Dominick Reyes, foi justamente o cardio, os últimos rounds, que salvaram o Jon Jones de uma derrota. Ele encarou Daniel Cormier no wrestling por 25 minutos e não só superou o DC, que é dando ele 5 vezes, mas fez ele cansar primeiro. Eu acho que o cardio é sim um dos principais trunfos do Jon Jones, principalmente nessas categorias, e é esse e mais alguns motivos que fazem dele talvez o maior lutador de todos os tempos. Número 7, Nate Diaz. Existe um comentário bem curioso nas redes sociais que diz o seguinte: Nate Diaz nunca
nunca perde uma luta, ele só fica sem tempo. Eu sei que pode parecer um comentário meio imbecil, mas o que ele quer dizer é que, se você ativar a opção de tempo infinito, como se fosse Mortal Kombat, talvez o Nate Diaz nunca perderia uma luta. Não é só por causa da sua bizarra resistência a golpes, um queixo de aço, mas também pelo seu cardio fenomenal. Triatleta e irmão do igualmente incansável Nick Diaz, Nate é notório por sua longevidade. Você pode espancá-lo por 5 rounds seguidos, que no último segundo ele ainda vai ter mais cardio do que você. Ele ainda vai se levantar e vai estar disposto a lutar. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu a maior vitória da sua carreira contra o Conor McGregor. Com 11 dias de preparo, não só ele fez o irlandês cansar de bater, como também não perdeu 1 ml do tanque de combustível, isso apanhando o round inteiro contra o irlandês. Outro exemplo é a luta contra Leon Edwards. Depois de apanhar por 4 rounds seguidos, foi o Nate que encaixou o melhor golpe da luta no último minuto do combate. Se não fosse pela falta de senso de urgência, ele teria nocauteado o Leon Edwards, que no ano seguinte foi campeão dos meio médios. É como lutar contra um zumbi, um cara que vai aguentar tudo que é tipo de pancada. Ou como o Jason no Sexta-feira 13, parte 8. Você bate nele, cansa de bater, só que ele continua de pé, te perseguindo. Número 6, Demetrius Johnson. Voltando aos GOATs, é impossível deixar de mencionar o Demetrius Johnson. Similar ao Dominick Cruz, DJ possui um estilo de luta muito versátil e com muita movimentação, uma velocidade, uma técnica, uma fluidez de movimentos e um arsenal tão vasto que é bizarro assistir ele tirando tanta coisa da cartola durante uma luta. Cito, por exemplo, a icônica, a lendária chave de braço que ele aplicou no Ray Borg. E assim como John Jones, estamos falando de alguém que passou anos e anos apenas fazendo lutas de 25 minutos, porque era campeão dominante. E nas lutas, no início do 5º round, não só ele não estava cansado, como parecia que tinha acabado o aquecimento, estava pronto para lutar mais 15 rounds se fosse necessário. Não é à toa que esse cara conseguiu defender seu cinturão 11 vezes consecutivas, recorde até hoje imbatível no UFC. Número 5, Colby Covington e Kamaru Usman. Bom, eu resolvi deixar esse empate aqui nessa lista porque os dois são bem parecidos. Tanto Usman como Covington usavam o wrestling e o cardio quase infinito como arma. Usman dizia que intencionalmente gostava de fazer seus adversários cansarem. Ele gostava de quebrar mentalmente os adversários através da fadiga. E ele sabia que não tinha como acompanharem o ritmo dele, não tinha como acompanhar o wrestling, a pressão. A diferença entre Usman e Covington é a seguinte: enquanto Usman batia mais pesado, o Covington focava no volume de golpes. Ele desferiu quase 600 golpes na luta contra Robbie Lawler, enquanto também tentou quase 20 quedas durante 25 minutos. A verdade é por isso que a luta entre Usman e Covington foi tão boa. Eram dois caras com energia praticamente infinita se atacando durante 5 rounds seguidos. Apenas um conseguia manter o mesmo ritmo do outro. A diferença no final é que a potência do Kamaru Usman superou o volume de golpes do Colby Covington. Número 4, Georges St-Pierre. Outro GOAT aqui na lista e um dos melhores wrestlers que o UFC já viu. Curioso pensar, na verdade, que o Georges St-Pierre não começou no wrestling, ele começou no karatê e foi aprendendo wrestling. Ele também é dono do recorde de mais tempo de controle total em suas lutas no UFC. Estamos falando de um cara que dominou seus adversários por quase 3 horas no total. É preciso muito cardio para controlar o seu adversário durante tanto tempo. Foram 9 defesas de cinturão durante quase uma década, 13 vitórias em lutas valendo cinturão e a maioria das lutas foram para decisão. E ele conseguia fazer 25 minutos com muita tranquilidade. Detalhe, isso enfrentando os maiores nomes que a categoria dos meio-médios já viu. Georges St-Pierre foi um dos lutadores mais completos que já competiu no MMA. Se você era bom no chão, ele ia te dominar na trocação. Se você era um striker, pode se preparar que ele vai te botar para baixo e vai te dominar por 25 minutos. De um jeito ou de outro, ele tinha combustível o suficiente para fazer qualquer tipo de estratégia. Não é à toa que, na minha opinião, ele tá no top 3 de maiores lutadores de todos os tempos. Número 3, Max Holloway. Bom, chegamos agora na metralhadora ambulante. Dispara mais balas do que a Heavy Machine Gun do Metal Slug 3. E assim, é normal você ver boxeadores em lutas de boxe desferindo centenas, talvez até quase 500 golpes em uma luta. É natural, a gente tá falando de um combate mais longo, são 36 minutos. Fora que não tem quedas, não tem grappling, é só soco, é só golpe. Então só tem isso pra eles fazerem. Mas ver um lutador de MMA desferindo quase 1000 golpes e acertando quase 500 em uma luta, isso é bizarro. Isso não é comum, mas é comum pro Max Holloway, que no total acertou quase 4000 golpes em sua carreira no UFC. Isso, claro, só é possível por causa do cardio incrível do havaiano. Aliado a isso, tem um queixo quase indestrutível
indestrutível, a menos que o adversário seja Ilia Topuria. Mas pessoal, só tenta desferir 100 golpes num treino. Depois multiplica essa intensidade por 10. É isso que o Max Holloway faz em uma luta. A partir daí você vai ter noção do cardio do Max Holloway. É isso que é necessário para desferir quase 1000 golpes em uma luta. Número 2, Tony Ferguson. Chegamos então ao infame bicho papão. Bom, ao menos no auge da sua carreira, o Tony Ferguson era uma força imparável. Não só o cardio dele era praticamente infinito, mas ele também sabia disso e por isso ele forçava os seus adversários a utilizarem o máximo da sua capacidade. Ele cansava, sufocava seus adversários com aquela pressão constante, porque ele sabia que ele podia ir na maior intensidade possível que o outro adversário ia cansar primeiro do que ele. Até na cidade do México, o mesmo lugar que quebrou o cardio do Caim Velasquez. Ele chegou mais tarde do que o Rafael dos Anjos, que chegou com um bom tempo de preparo, não conseguiu se aclimatar apropriadamente para a altitude da cidade do México e mesmo assim, contra o Rafael dos Anjos, ele não cansou e fez o adversário cansar primeiro. Você podia bater, podia dar knockdown, usar tudo o que você tem no seu arsenal, mas o bicho papão ia continuar indo atrás de você, o tempo todo te fazendo recuar, sangrar até você não aguentar mais. Era desesperador e sufocante. O grande trunfo do Tony Ferguson nunca foi ser o striker mais técnico, até porque ele não era, e também não era o melhor grappler, mas fato é que ele simplesmente não parava e não cansava. E ele poderia impor o ritmo dele com 100% de certeza que não ia cansar antes do que o seu adversário, de forma similar ao primeiro colocado dessa lista. Número 1, Merab Dvalishvili. Sem comentários, meus amigos, esse aqui é sem sombra de dúvidas o melhor cardio da história do UFC. Estamos falando de alguém que possui uma genética abençoada. Parece que ele nasceu com o superpoder do cardio ilimitado. Seu parceiro de treinos, o meio pesado Khalil Rountree, que inclusive o descreveu como uma bola de energia, já revelou recentemente que no dia da luta, antes de defender o cinturão, Merab passa o dia fazendo sparrings de 25 minutos. Detalhe, sparrings de MMA. E aí no final do dia, vai lá lutar na arena, consegue fazer mais 25 minutos e ainda vai pra festa depois da luta, ficar pulando e dançando a noite inteira, sem cansar e sem parar. O ritmo que ele impõe na luta é tão intenso e o seu tanque de combustível é tão inesgotável que ele força o seu adversário a somente se defender. Ele não vai parar de atacar, não vai parar de tentar quedas e sua única opção é se defender. O Mar Nurmagomedov, que treina nas montanhas do Daguestão, também foi subjugado pelo cardio do Merab. Henry Cejudo, medalhista de ouro nas Olimpíadas de Wrestling, perdeu na própria especialidade porque não conseguiu acompanhar o ritmo do georgiano. Não tem o que fazer, ele é a definição de transformar cardio em arma. E para parar essa máquina de combate, somente um golpe bem encaixado, caso contrário, ele vai continuar seu caminho, talvez para se tornar um dos melhores lutadores de todos os tempos. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.